Opa, aqui é o Thiago e eu te pergunto, você alguma vez conversou com alguém, discutiu com alguém, pediu desculpas, enfim, qualquer tipo de interação, certo? Seja com um familiar seu, com a sua namorada, com seu namorado, com sua esposa, seus filhos, seu colega de trabalho, e depois de um tempo você ficou pensando sobre aquela conversa, né? Remoendo alguns dos pontos que foram falados, e aí começou a vir um pouco de frustração, pensando assim, nossa, eu devia ter falado tal coisa, ou, poxa, por que eu falei tal coisa? Ou, nossa, eu não acredito que ele falou aquilo pra mim, ou que ela falou aquilo pra mim. Não, da próxima vez ele vai ver, ou da próxima vez ela vai ver. Enfim, você começou a pensar sobre aquela conversa e identificou várias falhas que começam a te frustrar, começam a te pegar, tanto suas quanto da outra pessoa. E aí você começa a criar um monstro dentro da tua cabeça, que fica te falando, nossa, eu tenho que falar isso, nossa, a próxima vez ele vai ver, ou ela vai ver, ou nunca mais vou fazer isso, enfim. E aí, depois de um certo tempo, a dinâmica que você tem com aquela pessoa muda, porque você está remoendo ainda os pontos daquela conversa que você não teve bom resultado, né, na sua opinião. Enfim, já aconteceu comigo e não foram poucas as vezes. Até que um dia eu fiz o seguinte, antes de eu falar com a pessoa, eu baixei um aplicativo para gravar a ligação. E aí eu fiz a ligação para essa pessoa e, enfim, conversamos. Enfim, era uma conversa um pouco difícil, né, para solução de amizade e tudo mais. E aí, depois de um tempo, depois que eu fiz essa ligação, aliás, eu comecei a sentir exatamente isso aí que eu falei pra vocês. Frustração, de devia ter falado aquilo, não devia ter falado tal coisa, ou que a pessoa falou pra mim uma coisa X e eu transformei aquilo numa coisa muito grande, né? Ah, eu nunca mais vou fazer isso pra você. Enfim, eu comecei a criar alguns pontos daquela conversa. Quando eu ouvi novamente, aliás, ouvi pela primeira vez a ligação, né? Eu tinha feito e peguei aquele áudio e ouvi a ligação. Incrivelmente, eu não tinha comentado muitas das coisas que eu acreditava que eu tinha comentado e a pessoa não tinha sido nem um pouco grosseira comigo em relação aos pontos que eu estava criando na minha cabeça. Ou seja, a minha mentalidade começou a puxar pontos, fazer qualquer conexão para criar monstros na minha cabeça que ficaram falando, nossa, eu não acredito que você deixou ele falar assim com você, meu Deus, mas você também é muito inseguro, enfim, você não se posiciona. Sabe essas frustrações que você sente de, nossa, a próxima vez eu vou falar aquilo. Enfim, acredito que esteja bem explicado, né? Eu percebi que era ilusão, simplesmente ilusões que estavam na minha cabeça. Claro, após eu ouvir, eu identifiquei vários pontos que a pessoa falou que não me agradou e que me agradou, e também pontos que eu falei que me agradaram e que não me agradaram. Só que todos os pontos que eu avaliei ao rever essa conversa não eram iguais aos que eu estava criando na minha cabeça. E aí, se eu discutisse mais para frente com aquela pessoa, eu provavelmente ia abordar pontos, ia ter posturas que não iam ser condizentes com o que tinha acontecido, não iam ser resultado do que tinha acontecido, ia ser algo que eu acabei de criar. Então, quais são os 2 passos aí para você melhorar suas habilidades de comunicação e principalmente aprimorar suas habilidades de interpretação, de reavaliação, tá? Eu indico você muito a gravar as suas conversas sempre que você puder. Caso você esteja conversando com a pessoa, até avise ela, vou gravar, porque aí qualquer coisa a gente pode até depois ouvir juntos e verificar se realmente foi aquilo que aconteceu, tá? Mas também, óbvio, indico você, seja muito íntegro, né? Não use aquilo contra a pessoa, muito pelo contrário, use apenas como um mero estudo. E qualquer coisa até apague após isso, mas nunca use de forma antiética, tudo bem? Então, assim, primeiro passo é você gravar suas interações, sempre que você puder, tá? Seja em vídeo, seja em áudio, mas grave e depois de um tempo você vai lá
e aplica o segundo passo, que é reavaliar o que foi dito e escrever no papel. Mas assim, eu até indico você a dar 1, 2 dias de intervalo para você ver como a sua cabeça cria um monte de coisas que não existem. E isso é real, tá? Inclusive, até tem um livro bem interessante que chama A Arte de Pensar com Sherlock Holmes, acho que é alguma coisa assim, ou Como Pensar com Sherlock Holmes, e é bem legal que a autora ela fala de alguns pontos que eu posso até abordar em outro vídeo, mas algumas falácias, alguns efeitos que mexem com a nossa cabeça, que faz a nossa cabeça criar conexões que não existiram, né? Quando entra alguma informação na nossa cabeça, ela sai de outra forma, dificilmente ela entra e sai exatamente como aconteceu, porque passa pelo viés pessoal, passa pela nossa criação, né? Pela nossa modificação, pelas nossas associações. Então, repetindo, grave as suas interações para que você possa se estudar no segundo passo, tá? Então, grave as suas interações e reavalie, e claro, sendo sempre muito ético em relação às suas gravações, nunca expondo ninguém, obviamente, e caso a pessoa também esteja ali, enfim, ciente e esteja apta a isso, grave na presença dela, ponha lá, fala para ela, vou gravar, pode ser que ela seja muito tímida e não queira, né? Mas, enfim, aí você respeite a pessoa, não faça, mas tente sempre que possível gravar suas interações para que vocês dois consigam estudar e compreender melhor a interação que você pratica e como você recebe as suas informações, ok? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário, participe da nossa comunidade, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página para que todo dia você tenha acesso a novas dicas de valor, ok? Também vou deixar o nosso site Semana do Sucesso, para você se cadastrar e entrar na nossa lista VIP, participar do nosso evento agora em maio e também entrar na nossa lista VIP, porque lá eu com certeza consigo mandar para vocês todos os conteúdos que a gente divulga, certo? Pode ser que nas redes sociais, muitas vezes pelas próprias políticas deles, o conteúdo não chegue diretamente a você. Então, se cadastre na nossa lista e todo dia você vai ter acesso a uma nova sacada, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo!